Boas-vindas! Você está no podcast do Instituto Brasileiro de Cardiometabolismo. Por aqui a gente vai descobrir e te contar como a perspectiva do cuidado cardiometabólico está transformando a qualidade de vida dos pacientes e o dia a dia dos médicos. Hoje nós vamos conversar sobre como a cardiologia impacta sobre essa nova perspectiva, como o próprio nome já sugere. Para conversar sobre isso, estamos recebendo o fundador do Instituto Brasileiro de Cardiometabolismo e cardiologista, Marcelo Linhares. Boas-vindas, Marcelo. Olá, obrigado, Mels. É muito bom estar aqui. É um caminho de longos anos, né, para chegar aqui. Foi uma construção não só minha, mas coletiva, né, da mão de muita gente. A gente vem trazendo a ciência, né, para esse caminho, trazendo a ciência mais próxima das pessoas. Acho que esse é o grande caminho que a gente vai percorrer. Eu acho que talvez esse seja um dos momentos mais transformadores pela qual a medicina já passou, que a gente de fato começou a trabalhar com as razões do que está acontecendo com os pacientes, né? A gente vem nas últimas 3 décadas praticamente só tratando consequência e não tratando a razão pela qual as pessoas chegam na gente. E é muito bom ver esse caminho para trás, depois de tanto tempo de estrada, e ver que finalmente eu tenho a sensação real que eu estou mudando a vida das pessoas. E eu queria que mais pessoas pudessem ser tocadas por isso. E por isso a gente está aqui. Eu acho que esse é o caminho que transformou tanto a minha vida nos últimos anos, como vai transformar a vida de quem está vindo com a gente nesse processo de mudança, que são médicos, nutricionistas, psicólogos e todas as especialidades médicas, porque envolve um trabalho realmente multidisciplinar, de uma equipe sempre, né? Uhum. A gente estava conversando sobre a cardiologia nesse contexto, né, Marcelo? Porque, no fim das contas, cardiometabolismo parece que trata a cardiologia como um grande protagonista, né, dessa nova forma de olhar para o paciente, e não necessariamente, né? Queria que você falasse um pouco sobre qual é a relação da cardiologia com o cuidado cardiometabólico que vocês entendem necessário. Talvez o que tenha feito, né, ter esse nome cardiometabolismo, que às vezes até fica estranho, né? Parece que está excluindo as outras especialidades ou os outros cuidados. E não é bem isso, não. Na verdade, isso começou porque os primeiros estudos que foram avaliar os riscos, né, que as pessoas passavam com problemas de saúde relacionados a diabetes, principalmente, envolviam avaliar morte cardiovascular. Então, os estudos eles levavam muito em consideração morte cardiovascular, infarto, AVC, que tinham direta relação com a cardiologia. E se a gente for avaliar no tempo, essa tem sido a grande causa de morte, né, em todo o mundo, principalmente no mundo ocidental, nos últimos 50 anos. Então, quando se falou em abordar essas doenças crônicas, evidentemente a primeira coisa que a gente queria fazer é reduzir a mortalidade cardiovascular, porque era essencial fazer isso, né? Se a gente não reduzisse morte cardiovascular, dificilmente a gente conseguiria realmente intervir num processo tão grave. E acho que esse acabou sendo o ponto de partida. E tem uma coisa bem interessante, se a gente for pensar historicamente, é que sempre se colocou que você conseguia, por exemplo, reduzir peso, mas a redução do peso não levava à redução de mortalidade cardiovascular. Sempre se falava muito em tratamentos novos para o diabetes e esses tratamentos novos, eles não reduziam o risco de morte. E olha só que interessante, na medida que se conseguiram desenvolver novos tratamentos, né, que reduziram morte cardiovascular, é como se você tivesse transformado praticamente toda essa abordagem, porque você passa a ter um momento em que aquilo que a gente faz, de fato, aumenta a expectativa de vida das pessoas de maneira nunca antes vista. E isso é transformador. A soma disso com o que você trouxe sobre ser a medicina da prevenção e não a medicina da doença, deram origem, então, a essa nova perspectiva de prevenção, de olhar com antecipação, de tratar possíveis agravantes de questões e não necessariamente quando eles já estão impostos. Se eu olhar para mim, o que aconteceu comigo, né, com a minha carreira, minha história de vida, a gente vai ver que tem um aspecto fundamental na transformação, né? A minha formação foi toda direcionada para a unidade coronária, tratar infarto. E durante 18 anos eu fiz isso, né? Tratando pacientes com infarto, ou seja, numa situação muito grave.
Só que o que eu percebia lá, na linha de frente, atendendo essas pessoas, é que essas pessoas continuavam voltando, continuavam morrendo, continuavam tendo complicação e aquilo, em dado momento, deixou de fazer sentido para mim. Mas não foi só para mim, foi para toda uma geração de médicos que a gente percebeu que o que a gente vinha fazendo era muito importante, mas, de certa maneira, era enxugar gelo, porque as pessoas não paravam de vir e não paravam de continuar vindo, que é pior. Ou seja, você atendia a mesma pessoa sequencialmente, né, o tempo inteiro. E ela não melhorava de verdade. Quando a gente passa a entender isso e passa a seguir o caminho de fato e de verdade, conseguir evitar que a pessoa chegasse a ter novos eventos, isso faz com que a gente consiga também entender o próprio trabalho como algo mais efetivo, mais eficiente. E por isso que a gente, hoje, quando você olha praticamente medicina, cardiologia especialmente, só se fala de cardiometabolismo. Porque é a primeira vez que você percebe que você não só está evitando novos eventos, mas você percebe que você evita a reincidência dos eventos. O impacto disso no médio e longo prazo é muito significativo, tanto do ponto de vista de vidas salvas e de custo, né? Que quando você reduz o custo de atendimento desses casos mais graves, que é muito alto, você pode utilizar o dinheiro que você está investindo só no caso agudo, você pode utilizar para prevenir um número muito maior de pessoas. Então é muito mais inteligente até do ponto de vista de saúde pública, né? Uhum. E eu acho que essa transformação ela é tardia, mas ela foi necessária que acontecesse aqui, porque a gente não tinha informação suficiente, né, nesse período todo para conseguir intervir. Então, é uma construção que a ciência levou no mínimo 40 anos, né, entre as primeiras descobertas até chegar a um ponto em que a gente, de fato, consegue entender o metabolismo, que é algo extremamente complexo, né? Entender o metabolismo de alguém é uma coisa absurdamente complexa, mas de um jeito que é real, que é prático, que é executável e que pode ser executado, quando adequadamente treinado, por muita gente da área de saúde. Então, isso pode ter um impacto avassalador na redução de eventos. Então, é nisso que a gente acredita, né? E por isso a educação médica, a educação dos profissionais de saúde, ela é tão fundamental nesse momento, porque essa transformação, quanto mais rápida ela for, quanto mais gente tiver realmente entendendo os detalhes e como você pode aplicar isso no mundo real, o número de pessoas que a gente vai alcançar é muito maior. Para quem está nos ouvindo e trabalha em clínicas ou em consultórios médicos, como é que foi a implantação do modelo de olhar, de cuidado cardiometabólico no caso de vocês? Começou pela cardiologia e as outras especialidades foram sendo trazidas para perto dessas discussões clínicas? Não, eu diria para ti que desde o primeiro momento ela foi muito disciplinar. E daí eu vou usar, eu tive o prazer de poder receber a orientação do professor Robert Eckel, que criou o conceito. E eu lembro bem, um dia quando quando eu estava lá fazendo formação e a gente estava tomando café juntos, ele falou: Marcelo, se eu tenho um conselho para te dar, é começar simples, do básico. Ou seja, fazendo aquilo que é óbvio, que é trabalhar em equipe e construir a forma como vocês vão atuar junto aos pacientes de maneira como uma equipe de verdade, né? Porque esse é um exemplo bem clássico, né? As pessoas, elas fazem, eu brinco que elas montam equipes de ping-pong, né? Não sei se você já ouviu esse termo. Me explica. Então vamos lá, ping-pong doctors, né? Os doutores ping-pong. Que é o seguinte, o paciente ele passa no cardio, depois ele vai no endócrino, depois ele vai na nutri, depois talvez vai na psicóloga, no psiquiatra, no neuro, e daí ele ouve a versão de cada um desses profissionais. O que acaba acontecendo? Esse cara, ele não entende o que está acontecendo com ele. E efetivamente, nem o médico, os médicos que trabalham no sistema ping-pong, entendem o que está acontecendo com ele. Porque todo mundo está vendo um pedaço da história. Uhum. E essa história ela só começa a fazer sentido quando a equipe inteira que está cuidando do paciente
começa a entender como um todo, e principalmente o próprio paciente entende o problema dele como um todo. Ele entende as conexões que estão acontecendo ao redor dele. Porque quando ele não entende a conexão que está acontecendo ao redor dele, primeiro ele não vai aderir, né? A mudança de estilo de vida que tanto se fala, ela passa por um processo inicial fundamental, cara, entender de fato o que ele tem, que as pessoas não entendem. Segundo ponto é a equipe entender o que ela está tratando, né? Se você trata evidentemente isoladamente, pode acontecer o que a gente vivenciou esses dias, que é um paciente que o problema de saúde dele era a interação medicamentosa por estar no sistema ping-pong doctors, né? Então a gente começou multidisciplinar desde o primeiro momento e chave, como o professor Robert falou. O professor Robert, para quem não conhece, foi o criador do conceito de cardiometabolismo nos Estados Unidos já há décadas. E ele começou exatamente da forma mais simples possível. No ambulatório da universidade, os cardiologistas que atendiam os pacientes não conseguiam acertar a dose de insulina, e daí chamaram o endocrinologista, ele, para ajudar. E eles começaram a perceber que eles tinham tantas ideias boas juntos, que eles disseram, pô, vamos instituir o atendimento desse jeito. E daí ele foi trazendo os outros profissionais, né? Nutricionista, depois psicólogo, e surgiu ali o conceito, né? E por isso que esse conceito ele funciona, porque ele é um conceito de mundo real, é um conceito de tornar as coisas simples, né? E talvez a chave, né? A gente, nesse tempo que a gente já está atuando juntos, né? Com um número considerável de pacientes tratados, é que essas conexões, né? Esses pontos de conexões que fazem a gente ter ideias diferentes, no caso dos pacientes, é o que realmente é transformador, tanto para a vida dos pacientes como para a gente, porque a gente passa assim, nossa, por que eu não pensei nisso, né? Porque esse pensamento ele é coletivo, ele não é isolado. E essa colaboração na prática, hoje, dentro do Instituto, ela acontece, dentro dos pacientes que vocês acompanham juntos, né? Ela acontece por reuniões multidisciplinares, por debates de caso, por colaboração no mundo real mesmo, olhando juntos os casos, entendendo qual é a melhor estratégia para cada paciente. Essa interface de você ter uma reunião dedicada para discutir o caso, né? Efetivamente, tirar tempo e dar uma outra transformação, né? Eu digo que é uma das coisas mais... Eu tenho mais de 20 anos, né, já atuando. E é uma coisa que eu sentia uma falta imensa. Eu acho que a maior parte dos médicos sentem hoje em dia. De você, de fato, sentar e tirar tempo para discutir a fundo um caso com outros profissionais e ter uma troca de verdade. Poder realmente dedicar o teu tempo para cuidar do paciente, né? Porque a gente está inundado com um volume enorme de atividades. Qualquer atividade hoje em dia está assim, né? Qualquer atividade, mas no caso da medicina, ela piorou bastante nos últimos tempos, porque a pressão por atender um número muito grande de pacientes, a pressão do custo, né, de fazer as coisas, a pressão de preenchimento que antes era papel, né, agora é formulário no sistema, né? E a gente ainda usando sistemas que não são de fato inteligentes o suficiente para ajudar a gente no dia a dia, tirou o tempo mais essencial que a gente tinha, que era discutir de verdade a vida daquela pessoa que está na tua frente, né? Eu acho que essas reuniões em que a gente discute de maneira muito assertiva o caso, e eu sempre brinco que a gente não fica tentando achar soluções mágicas, mas sim tentar criar mecanismos em relação às coisas básicas, seguindo etapas, ou seja, tem um modelo de funcionamento da reunião que a gente pode construir etapa por etapa, é algo que transforma aquele caso e aquele cuidado. Porque quando você faz isso de maneira realmente numa sequência lógica, você vai repetindo aquilo, a equipe vai repetindo, é muito engraçado, depois de um tempo, basta um olhar que a resposta sai, né? Que é montar uma equipe de alto desempenho numa área de atuação. Que eu até imagino que a gente deveria usar esse modelo para várias outras situações de saúde, porque ele funciona muito bem, né? Mas usar da simplicidade,
evitar de tornar a complexidade uma razão para não começar. Me parece, te ouvindo, que a soma de todas os benefícios para o paciente e principalmente para o médico torna esse tempo possível, né, da discussão de caso, porque aí o paciente não tem esse ping-pong, ele não fica indo e voltando, a dinâmica de exames fica unificada, então me parece que também é uma outra grande vantagem para o paciente e também para o médico, porque ele não vai ficar pedindo outros exames, e aí esse tempo que parecia impossível, que parecia inadequado à correria, ao dia a dia dos médicos, surge, né, para discutir os casos. Porque você pega atendendo um paciente numa situação habitual, como é o jeito hoje em dia, o que a gente faz em 3 atendimentos e uma reunião, ele vai levar mais de 15 atendimentos. É esse o número, é bem maluco. Quando eu estudei, e daí tem um lado de ter trabalhado com software na época da minha vida, então assim, mapear processo faz parte da minha vida. E o que eu fiz a vida toda lá atrás, o que mais me mexeu comigo, é você mapear processo para fluxo de trabalho e cuidado. Então, você pensa o processo inteiro, não só um pedaço, né? A experiência ela não é só o atendimento. A gente pensa muito na parte técnica, médica, em todas... qual o melhor medicamento que eu vou usar para esse paciente? Qual a melhor solução para esse caso? Mas, na verdade, a melhor solução para o caso é a experiência inteira. É porque... imagina a quantidade de etapas e processos que alguém tem que passar para conseguir ficar saudável. Será que eu vou criar esse fluxo de trabalho, de processo de uma maneira mais eficiente para que ele precise de menos etapas e, ao mesmo tempo, a gente consiga alcançar o resultado de uma forma mais rápida? Esse é o ponto. E daí, quando a gente olha no formato como as pessoas estão acostumadas a serem expostas, em que elas passam por uma quantidade de camadas de ações e atividades que ela tem que fazer, às vezes para melhorar um aspecto da vida dela, por que as pessoas não fazem? Não tem como, é completamente desanimador, né? O cara surfar pelo sistema de saúde atual é insano, isso não faz sentido. É um sistema que ele não funciona mais, porque... o centro do cuidado do paciente, ele está na margem do processo. Parece que cada etapa é mais importante do que o cuidado central do paciente. E daí, nesse sentido, é bem o que a gente estava conversando antes. Quando você organiza até a tua forma de trabalho, tua do dia a dia, você ganha tempo, se torna mais eficiente, o paciente percebe a melhora de uma maneira muito maior, e a gente consegue resultados que pareciam inacreditáveis, né? E é tão complexo isso que mesmo fazendo tudo desse jeito, quase 30% dos pacientes ainda assim não melhoram o suficiente. Olha só como isso é complexo, porque tem uma conexão muito, muito antiga, né? O que a gente está vivendo agora é algo que remete a milhares de anos, né, de adaptação humana a alimentação, a atividade física. Então, assim... agora estou viajando um pouco, né? Mas, assim, que é uma viagem histórica, né? Se a gente pensar, né? Não consegue chegar aqui sem entender a história humana. Mas esse processo, ele precisa, no momento que a gente consegue ter ferramentas para tornar ele mais simples e mais direto, mais efetivo, ele precisa acontecer. E aí me parece que tudo fica mais simples. Sim. O tratamento... a percepção sobre a própria saúde do paciente, a orientação médica mais adequada, o tempo dedicado ao paciente e o resultado na vida do paciente e o resultado também para o médico, para o hospital, para a clínica, enfim, para onde ele atua. Bastante coisa, né? Dr. Marcelo trouxe várias informações muito interessantes. E agora a gente vai conversar sobre um dos casos que tem aparecido muito dentro dos pacientes que estão nesse processo de cuidado cardiometabólico realizado pela equipe do Dr. Marcelo. Vamos lá! O Dr. Marcelo trouxe para a gente que uma das questões que aparece muito dentro dos consultórios é a confusão, né, Dr. Marcelo, entre a perda de peso e a redução do risco cardiovascular de uma ocorrência cardiovascular. Qual é a grande confusão que os pacientes têm trazido?
A grande maioria das pessoas, elas querem perder peso, elas não querem ficar saudáveis. Isso tem uma diferença imensa, né? Eu sempre uso uma frase na primeira consulta dos pacientes que é assim: peso cada um tem o seu, saúde todo mundo precisa ter. Então, essa confusão, ela é uma confusão muito grande, porque as pessoas estão habituadas. A gente vive o país das clínicas de emagrecimento, né? Ou seja, onde as pessoas foram expostas ao conceito de que o perder peso sempre foi muito relacionado à questão estética, não à questão de redução de risco cardiovascular, né? E quando a gente olha pela primeira vez o que a gente tem de dado publicado agora mais recente, a gente vê que é exatamente o oposto, que a redução de risco cardiovascular tem direta relação com a redução de peso. Mas não é perder peso por perder peso, né? Na verdade, quando as pessoas vêm procurar perda de peso, a gente tem que ensinar que o que elas precisam procurar em primeiro momento é ficarem saudáveis, né? E tem bastante dado agora recente mostrando isso, né? Que tem uma diferença muito grande quando o paciente perde peso de uma maneira inadequada, ou seja, sem acompanhamento nutricional, sem fazer atividade física, apenas se automedicando, né? Porque até pouco tempo atrás, qualquer um ia numa farmácia e comprava a medicação que quisesse para perder peso, né? Sem nenhum tipo de prescrição médica específica, orientação. E o que acabava acontecia é que essas pessoas elas perdiam peso, e é bem interessante, alguns estudos mostravam que elas perdiam a mesma quantidade de peso de alguém que estivesse fazendo acompanhamento multidisciplinar, ou sendo prescrito do jeito certo. Só que quando a gente olha a forma como perdeu peso, a pessoa ela perdeu muita massa magra, e ela não perdeu um percentual de gordura proporcional tão significativo. Que é o que é mais importante, porque na verdade o que a gente quer é que a pessoa não perca massa magra, perda percentual de gordura e com isso mude a composição corporal. Até porque a gente usar medidas objetivas como só o índice de massa corpórea, que é relação peso, altura, a gente sabe que já não faz mais sentido, né? Já caiu, né? Você tem que entender se aquilo é um peso que está levando à doença. Então, obesidade clínica, a gente chama, né? Ou ainda não, obesidade subclínica. O paciente não tem nenhuma doença relacionada a isso. Então, acho que os pacientes, eles sofrem muito dessa confusão. Teve um dos casos recentes que foi muito interessante sobre isso, que foi uma paciente que veio no consultório porque ela soube do programa e tal, e ela ia casar em 4 meses e ela veio para perder peso. Daí eu disse, olha, vejam, a gente não trabalha com perda de peso, o que a gente faz é deixar as pessoas saudáveis. Então, eu acho que esse é o melhor caminho para você, né? Chegar saudável no casamento. Né? Não adianta nada você perder 10 quilos e chegar a desmaiar na porta da igreja, né? Não vai casar, né? Mas ela entendeu, acabou entendendo qual a lógica, né? Mas olha só que interessante, né? Isso está tão impregnado, né? Que perder peso parece ser alguma coisa que é por um pequeno espaço-tempo. Que não é possível perpetuar isso, esse é o primeiro ponto. As pessoas acreditam muito isso. Segundo ponto, elas entendem isso como um ganho estético com um objetivo sempre próximo. E a gente não tem uma relação nesse processo de curto prazo, porque ela não pode ser, porque a gente vai cuidar desse paciente pela vida inteira. Então, ele tem que usar aquele tempo em que ele vai ficar saudável e aprendendo a ficar saudável, ele vai perder peso. E isso torna as coisas um pouco mais complexas, porque assim, a gente tem que criar objetivos para o paciente que ele possa mensurar. Então, eu tenho que fazer ele acreditar que, ao passar por esse processo, melhorar o controle da pressão, melhorar o controle do nível de colesterol dele, melhorar o controle glicêmico, melhorar os aspectos de mobilidade, reduzir a pressão nas articulações dele, ali na frente, o conjunto de benefícios que ele vai ter tão superior apenas à perda de peso, que vale a pena passar por isso tudo e também ter o ganho estético, que é o ganho de autoestima, né? Como um dos pacientes
me falou, pô, fazia, sei lá, quase um ano que eu não conseguia brincar com meus filhos. Então, são ganhos assim que parecem clichê, mas eles são reais e as pessoas elas lutam muito por isso, né? Por ter esses momentos, né? E nesse caldeirão cultural, nessa sopa de Brasil, em que pressão estética é muito presente, em que é um dos países com índices muito altos de obesidade, que é um dos países que tem muita dificuldade de entender as questões alimentares, as diversidades alimentares, o cardiometabolismo torna um pouco mais simples ou um pouco mais fácil de explicar para os pacientes que perder peso não significa reduzir o risco cardiometabólico ou não? Torna muito mais fácil, porque primeiro, né, eu acho que esse é um... Você acabou de falar num negócio que eu acho muito legal de falar, que é assim, a razão de a gente estar nessa pandemia, né, e essa pandemia de obesidade, diabetes, doença cardiovascular, mata cada vez mais jovens, de uma maneira absurdamente precoce e vai matar cada vez mais, é a primeira geração que vai ver menos que seus pais, não tem a ver com as diferenças culturais e locais, não tem a ver com a alimentação regional, tem a ver com a massificação da alimentação, exatamente com o oposto, né? Com o fato das pessoas comerem menos aquilo que elas tiveram habituadas a vida inteira, né? Comida real, né? Alimentos reais, e mais com os ultraprocessados e tudo que aconteceu na alimentação nos últimos 30 anos, a gente pode dizer. Então, essas diferenças que, em tese, podem parecer tornar as coisas mais difíceis, na verdade, são as referências culturais e até emocionais, onde a gente pode buscar gatilhos para trazer a pessoa de volta, né? Quer dizer assim, você lembra como a tua avó cozinhava e onde que vocês não iam juntos lá na horta pegar a comida que vocês iam fazer logo na sequência? E você lembra do sabor que aquilo tinha? Aquilo não tinha mais sabor, não fazia mais sentido? Então, a gente acaba utilizando dessas referências, né, para tentar fazer com que as pessoas elas possam sentir o valor de começarem a cuidar delas mesmas, né, de pensarem no que elas estão comendo. E também acaba acontecendo que quando a gente faz essa abordagem multidisciplinar, em que cada profissional reforça o que o outro falou, e a pessoa percebe que tem um discurso que ele faz sentido, é um discurso que ele é linear, não é um discurso que ele está desconectado, as pessoas percebem que há uma conexão que está sendo falado, é óbvio que a adesão ao tratamento vai melhorar, né? E também outra coisa, né, que é mostrar para todo mundo que a gente não está falando de dietas ultra restritivas, em fazer com que a pessoa tenha que passar fome, que a pessoa tenha que ficar 18 horas por dia fazendo jejum. A gente fala de conceitos que parecem básicos, óbvios, mas que eles precisam ser melhor explicados e melhor orientados. A grande maioria dessas pessoas não tiveram 10 minutos de explicação sobre conceitos básicos de alimentação saudável. Eu sei. Eu atendo cardiologia no consultório há mais de 20 anos. Eu sei o tempo que eu tenho para cuidar dos pacientes. Todos os médicos atualmente passam muito por isso. E a gente não explica o suficiente, não orienta o suficiente. E às vezes, pior, a grande maioria de nós tem uma falha de formação, duas grandes falhas de formação. A primeira delas, a gente não entende nada de nutrição. Ninguém explica nada de nutrição na faculdade de medicina. É inacreditável, né? Esse é o primeiro ponto. E isso tem tentado ser mudado, mas ainda está longe do ideal. Segundo, o médico, em tese, deveria ser o cara que entendesse mais de comportamento humano. A gente não recebe praticamente formação nenhuma de psicologia aplicada, ou seja, de técnicas cognitivo-comportamentais, de formação na área, é muito pobre. E quando a gente fala, né, de abordar um paciente, a gente sempre está falando de um triângulo, né? Que é o triângulo de comportamento, ambiente e genética, né? Então, na nossa formação atual, vamos pensar, né? A gente ainda não entende nada de genética,
muito pouco, a quantidade de informação efetiva que a gente usa genética é muito pequena. A gente entende pouco de comportamento, né? E esquece que existe o ambiente. Então é óbvio que isso não vai dar certo. E por isso a gente não consegue, com o modelo, eu digo antigo, mas ainda atual de abordagem, transformar a vida das pessoas, porque de certa maneira a gente não está capacitado para agir nos 3 aspectos fundamentais das doenças que as pessoas sofrem. Então, é bem engraçado, a gente tem que se imaginar, e eu que já tenho um tempo de estrada, né? Foi difícil imaginar, entender, olhar para dentro, né? Isso que eu gostaria, né? Que a maior parte dos médicos fossem tocados por isso, né? De olhar para dentro e tentar se desconstruir um pouco. Que talvez, não é que o trabalho que você está fazendo não é bom, mas às vezes você não foi treinado o suficiente para fazer uma abordagem que seja eficiente. Porque a gente não mede o que faz. A gente não mede o que faz. Quando é que foi a última vez, eu vou perguntar para quem estiver assistindo aí, qual foi a última vez que você sentou e mediu do que você faz no teu dia a dia, todos os dias, e mediu a eficiência do que você fez? Se a mortalidade dos teus pacientes é esperada, se todos os teus pacientes estão usando de fato os medicamentos que você prescreveu, se o nível de adesão dos teus pacientes a mudar é verdadeiro, e se você acompanha isso ativamente. A gente não faz. E quando a gente não mede o que faz, a gente tem dificuldade de pensar em caminhos novos. E isso acaba... E eu vejo que tem toda uma geração de médicos que está congelada no modelo, né? E eu acho que esse é uma oportunidade para toda essa geração poder quebrar um pouco esse sistema e poder começar a trabalhar com saúde de verdade, que exige mudar o atual próprio comportamento, que é super difícil, e começar a medir o que faz. Um monte de coisas. E é por isso que o cardiometabolismo é tão impactante também no fazer dos médicos. Ele impacta muito na vida dos pacientes, e acho que isso já ficou bastante claro aqui, mas ele também impacta muito na vida dos médicos, não só nos resultados que eles podem atingir, mas também na forma como eles lidam com o seu próprio fazer. No próximo bloco, a gente vai conversar sobre um assunto que está em alta e que está chegando nos consultórios para a gente discutir por muito tempo ainda. E agora, então, para fechar nossa conversa, a gente vai falar de um tema que tem chegado cada vez mais aos consultórios e que, segundo o Dr. Marcelo, é uma tendência. Neuroendócrino. Me conta o que é isso. Tem uma regulação muito profunda, né, entre todos os aspectos que envolvem a parte neuroendócrina no nosso cérebro e todo o aspecto de ganho de peso, né, recente. E tem um estudo muito interessante e um pesquisador de comportamento, que é o Robert Sapolsky, né, que ele tem um livro Behave, né, Comporte-se, que é um livro fantástico, e a partir daí tem muitas pesquisas que seguiram. E tem algo que está chamando muito a atenção, que é o quanto a amígdala, que é uma das porções mais antigas do nosso cérebro, né, ela participa ativamente nessa conexão com o ganho de peso atual. E olha só que interessante. A amígdala ela é acionada principalmente nos cenários, nas situações de raiva ou de comportamento agressivo, né? Só que atualmente, né, quando a amígdala é acionada, na verdade foi de um vídeo que você viu no YouTube, no Instagram, alguma rede social, e que te causou uma reação de raiva, fúria e tudo mais. Anda tendo trabalho a tal da amígdala. No trabalho também, às vezes acontece. E a gente não tem a resposta natural, orgânica, que é sair correndo, ou ter uma reação agressiva, ou seja, fazer com que essa reação que aconteceu, ela possa seguir o caminho natural dela. E que os estudos têm demonstrado é que, através da ligação da amígdala com o hipotálamo e o sistema límbico, para onde é que vai canalizada essa energia? Para a dessensibilização da leptina e aumento da sensação de fome. Então, a gente canaliza a raiva e a agressividade para um aumento da nossa sensação de fome. Ou seja, tem uma direta relação com o ganho de peso atual.
E mais engraçado, né? Uma das coisas hoje que mais estimulam essa região do cérebro são as redes sociais e o uso excessivo delas. Então, o comportamento atual, além, né, do que se discute muito, que é atividade física e a redução da atividade física e a mudança do comportamento nutricional, também tem a ver muito com esses aspectos de estímulo de áreas cerebrais nossas ancestrais, né? Que uma vez que elas são estimuladas, elas vão fazer com que a gente crie gatilhos que o nosso corpo não estava preparado, principalmente o nosso cérebro. E aí estamos em fase de estudo sobre isso para entender como é que a gente vai aplicar isso e tentar melhorar a vida dos pacientes também nesse sentido. Muitas dessas novas drogas têm atuação em inibir um pouco esses mecanismos, e isso explica alguns resultados, inclusive não só, né, com redução do consumo de comida, mas também de bebida alcoólica, cigarro e outros comportamentos que eles são meio, vamos dizer assim, como um gatilho, né? Como algo que vai te deixar propenso a ficar dependente daquilo, né? Então, isso é uma das coisas que se encontrou que foi bem interessante, porque você atua numa área do cérebro que ela é muito ancestral, né? E como a gente deveria ter um córtex pré-frontal bem desenvolvido para controlar essas áreas que são ancestrais, né? E a gente está reduzindo no tamanho do nosso córtex pré-frontal, talvez esse seja um problema que a gente tenha que intervir muito, né? E talvez até no consultório, no dia a dia. Vem aí, então. Vem aí. Perfeito. Muito obrigada, Dr. Marcelo, por essa conversa. Eu espero que você tenha aproveitado todos esses conceitos, todos esses casos, para entender também que o cardiometabolismo não é só o presente, mas é o futuro da medicina e é para o bem dos médicos, dos pacientes e de todo mundo que atua na área da saúde. Até o próximo episódio.